Olá, queridos amigos, estudantes da lição da Escola Sabatina. É muito bom chegarmos a uma sexta-feira, não é verdade? Sexta-feira, hoje, 9 de outubro de 2020. Estamos aqui para fechar o assunto da segunda semana desse trimestre. O título que nós estudamos essa semana, a família. Um título que não se esgota, obviamente, em 7 dias, não é verdade? Pelo seu conteúdo, pela sua grandeza, por sua diversidade, pela sua importância. E nós começamos a semana lendo um verso bíblico. E antes de lê-lo novamente, eu convido você para orarmos. Bondoso e eterno Pai, oramos agradecidos por uma semana de estudo, de lições, de aprendizado, de exortações, de admoestações, de disciplina. Tudo te agradecemos, Senhor, e pedimos a tua bênção para o encerramento desta semana. Usa-nos, ilumina-nos, oramos em Jesus. Amém. Um verso conhecido, mas muito apropriado. Provérbios capítulo 1, verso 8, está escrito: Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Eu e você sabemos, quando estudamos a Bíblia aqui e ali, que a palavra aqui, o verbo, o ouve, o chamar a atenção, a exortação que esse verso contém, né? Ouve, vai um pouco mais além o seu significado do que ouvir o ruído da voz de alguém, ou o ruído qualquer que seja. Aqui no caso, a voz do pai e a voz da mãe, né? A Bíblia, em Provérbios 1:8, aconselha que eu e você precisamos não só escutar o conselho, mas praticá-lo. Essa palavra aqui, ouve, ela nos dá esse sentido de coisas quando estudamos a Bíblia e entendemos a profundidade do seu significado. E nós estudamos vários pontos durante essa semana e chegamos ao estudo de hoje, na sexta-feira, onde nós temos algumas considerações para amadurecermos juntos, eu e você. A princípio, eu quero destacar com você um comentário que está no livro Educação, página 276, a autora é Ellen White, que já explicamos várias vezes aqui quem é. Sobre os pais e as mães recai a responsabilidade do primeiro ensino à criança, tanto quanto do ensino posterior. E a ambos os pais é urgentíssima a necessidade de preparo cuidadoso e completo. Talvez aqui esteja uma lição importante para aprendermos essa semana. Normalmente nós costumamos dizer, até em ritmo de brincadeira, de que as crianças nascem sem manual. E os pais precisam desenvolver seu próprio manual de como compreender a criança, entendê-la, assisti-la, suprir suas necessidades e, obviamente, instruí-la, educá-la. Fazer com que esta criança se torne um adulto, um homem, uma mulher, seguro de si, preparado para uma vida nessa terra e também para a vida posterior, quando Jesus Cristo voltar. Sim, eu e você precisamos, na tarefa da paternidade e da maternidade, do auxílio sobrenatural dos céus para encontrarmos sucesso. Antes de tomar sobre si as responsabilidades da paternidade ou maternidade, homens e mulheres devem se familiarizar com as leis e o desenvolvimento físico. Está aqui o conselho de Ellen White seguindo. Devem também compreender as leis de desenvolvimento mental e do ensino moral. Algumas pessoas mais cuidadosas, com uma visão melhor de vida, quando vão comprar, por exemplo, vão adotar, né? Vamos falar assim, é uma palavra mais apropriada. Quando vão adotar um pet, um cão, um gato e tal, alguns têm o cuidado de preparar a casa, o lugar onde o animal vai viver e tal. Qual o tipo de alimentação se vai dar, se busca antes saber também qual é a frequência e qual profissional de saúde deve dar assistência para o novo membro da família. Alguns são mais cuidadosos e etc. E aí buscam também informação de como adestrar, especialmente os cães. Se pode ser feito serviço dentro de casa, desacompanhado de um profissional, apenas com vídeos pela internet ou na leitura de algum livro, ou se é preciso lançar a mão de um profissional preparado, tarimbado para isso.
Essa é uma pequena descrição de pessoas e famílias dedicadas, cuidadosas, prestimosas para dar o melhor para um animal que muitas vezes é questionado se, na verdade, são irracionais, não é? Pelas reações, pela resposta de carinho e de atenção que se recebe. Pois muito bem, em se falando de um ser humano, qual deveria ser o nosso preparo para receber uma criança no seio do nosso lar? Como você e sua esposa, como você e o seu marido devem se preparar, ou deveriam ter se preparado? Alguns que estão participando desse estudo conosco já estão pela segunda volta, como se diz por aí, e são avós. Será que nós, como adultos, aprendemos as lições para a segunda volta? Ou seja, para auxiliar os filhos a criarem, educarem, instruírem, diante da vontade de Deus, os netos? Sim, eu e você precisamos pensar nessas questões. Há uma gama de jovens assumindo compromissos atualmente, e isso vai continuar seguindo até Jesus voltar. Novas famílias sendo formadas, e o desafio de que os pequenos lhes são entregues na confiança e na perspectiva dos olhos de Deus, de que o serviço será feito de forma ideal, para formar um caráter, para desenvolver personalidade e para permitir que esta criança, esse adolescente, esse jovem, até a fase adulta, receba as orientações da vida em todos os campos sociais, acadêmicos, materiais, religiosos, espirituais, e, acima de tudo, conhecer a Deus. Sim, há casais que não programaram o filho e a criança chega sem avisar. Obviamente que os 9 meses de gestação é um prazo que se entende razoável, pelo menos para se preparar um lugar físico para receber o filho quando há condições financeiras ideais para isso. Senão o serviço já começa precário. A bem da verdade, se você fizer uma enquete, por exemplo, na comunidade religiosa que você vive, talvez 100% das famílias tenham um membro que não foi planejado ou esperado para aquele momento. Mas a vida seguiu independente disso. Do outro lado da moeda, nós temos a preocupação de, na formação de novos cidadãos, imprimir os traumas que normalmente pais imprimem nos seus filhos quando falham. E os pais falham, porque são seres humanos como outro qualquer. A história segue, e eu e você precisamos meditar na reparação, na suavização de traumas, de angústias e o caminho que deve ser tomado. Quando nós insistimos num estudo como esse em família, falar sobre a presença de Deus na educação, no desenvolvimento de caráter e personalidade, é pela questão óbvia para quem é cristão e, obviamente, para os cristãos, a doutrina bíblica básica da criação, ou seja, o criacionismo, ela é inviolável. E nesse caso, se o Senhor Deus criou a cada um de nós, então ele sabe muito bem como essa máquina deve ser abastecida, deve ser manutenida, deve ser cuidada para apresentar o melhor resultado. Então, na hora de educar os pequenos, eu e você precisamos ter a humildade de buscar a direção divina, porque ele nos criou e sabe melhor o que deve ser dado a essa máquina no escopo físico, mental e espiritual para que ela apresente o melhor resultado, o resultado ideal. Esse trabalho de cooperação, diz a lição, deve começar com o pai e a mãe na vida doméstica. No ensino de seus filhos, eles têm uma responsabilidade conjunta e agir juntos deve ser seu constante esforço. Esse conselho que nós acabamos de ler aqui, que também está no livro Educação, na página 283, ele desmistifica aquela história de que os pais estão ajudando, muitas aspas, as mães nas atividades do lar, porque agora temos um filho, 2 filhos, 3 filhos, não sei quantos filhos. A bem da verdade, as atividades domésticas fazem parte, sim, do calendário do homem, do pai, do chefe da família, até porque essa família foi constituída de 2 partes iguais aí, o homem e a mulher. Muitos homens não gostam de ouvir isso, resistem. Mas, a bem da verdade, quando nós, homens, não participamos das atividades domésticas, estamos falhando. Não só na cooperação com a esposa e mãe,
mas também dar o exemplo para os pequenos da importância de se dividir as atividades domésticas, não só enquanto estão com os pais, mas quando estiverem na sua vida adulta ou na sua carreira solo, se assim podemos dizer. Aqui o comentário segue dizendo, em relação aos pais, que eles se entreguem a Deus procurando dele auxílio para se ajudarem mutuamente. Sim, quando você começa a ler os comentários nessa direção, você entende que a criação de filhos, formação de caráter, personalidade, como estamos citando e frisando aqui, é algo extremamente difícil. Não é fácil. Não é fácil impedir que os nossos vícios de personalidade e caráter sejam transferidos para esses que estão sob a nossa custódia. É muito difícil. Nós sonhamos com filhos vencedores, prósperos, generosos, proativos, quando na maioria das vezes nós não temos essas características ou tivemos a oportunidade de ter, não desenvolvemos e agora queremos cobrar do outro sem ter o mínimo exemplo para dar. Não há nada de errado nisso, mas há de se pensar a maneira com que se dá algo e com que se cobra o que não foi dado. O comentário da lição segue ensinando. Os pais que dão esse ensino não são os que ficam criticando o professor. Que ensino? O ensino ideal. O ensino vencedor. Um ensino com propósito para formar um cidadão seguro para a vida. E aqui segue dizendo, compreendem os pais que o interesse de seus filhos e a justiça para com a escola exigem que, tanto quanto possível, eles apoiem e honrem aquele que participa de sua responsabilidade. Sim, os professores, eles entram no projeto de formar o caráter dos nossos filhos e, portanto, eles devem ser vistos como aliados, não como adversários. O que há de pais que criticam sem fundamento os professores dos seus filhos é uma aberração. Contratam uma escola, assinam um contrato, visitam um empreendimento, conversam com orientadores, são assistidos pelos diretores, recebem os professores, são recebidos pelos professores em reuniões escolares, etc, etc, etc. Em casa abrem a boca para criticar de forma desmedida aquele camarada, aquela mulher, aquele profissional que se lapidou para poder ajudar você na sua responsabilidade. Não é responsabilidade do professor formar um bom cidadão. A responsabilidade do professor é abrir as janelas do conhecimento à mente daquele que está diante de si na classe escolar, na sala de aula. Sim, eu e você como pais devemos ter a coragem de assumir a nossa responsabilidade, que é total, pai e mãe, em relação à formação daquele que Deus nos confiou nessa terra. Eu caminho para o encerramento do estudo de hoje, trazendo você ao comentário que o autor da lição deixou para nós, diz assim: embora a família seja a primeira sala de aula, ninguém garante que será boa. Pode haver muitas coisas que devemos desprender de nossas famílias. Pode ser que colhamos alguns ou mais bons princípios que valem a pena manter por toda a vida. Então, eu e você precisamos ter essa clareza quando a maturidade nos alcança e avaliar aquilo que recebemos da família original na qual nascemos. Nem tudo ali pode ter sido bom, saudável. É muito fácil fazer um discurso de família, modelo, etc., sorrisos, mas existem problemas em todas as famílias. Mas você pode fazer uma escolha. Se você teve dificuldades ou pontos negativos na sua família, você pode passar o resto da vida se lamuriando ou sofrendo as influências dos erros daqueles que te amaram muito, mas falharam em alguns pontos. Ou você pode buscar reparar isso e fazer um estancamento dessa transferência de vícios negativos e criar os seus sob uma ótica mais positiva. Questões que precisam ser vistas nas famílias, citei poucas aqui, anotei poucas e vou citar para você aqui agora. Muito bem. Alcoolismo, tabagismo, uso de drogas, uma família cheia de contendas, traições de toda sorte, sexismo, né? Quando o pai ou a mãe prefere aquele filho ou aquela por causa do sexo, disciplina rígida demais, surras, castigos, constrangimento em público,
a ausência da comunhão de Deus, famílias que não reverenciam a Deus, uma crise medonha e eterna de falta de recursos, de dinheiro, de uma mínima alimentação e vestuário. Sim, um monte de problemas pode haver na família, mas a família de tudo, é o lugar, é a célula, é o berço onde nascemos e somos abrigados por aqueles que nos amaram primeiro, porque são os nossos pais. Muito bem, como eu disse no começo do estudo de hoje, esse é um assunto que não se esgota em 7 dias, que dirá em 15 minutos de vídeo. Por isso nós vamos encerrando essa semana com a gratidão a Deus de que podemos aprender lições que vão nos dar uma condição de vida melhor como pais e como filhos. Tá certo? Convido você para visitar o canal Lições da Bíblia Davi Santos. Se você ainda não é inscrito lá, faça a sua inscrição, marque o sininho para você receber as notificações desse canal. Tá certo? Curta o vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos, porque eu tenho sempre dito, se você gostou desse vídeo, pessoas que você conhece poderão gostar também. Me encerro com a bênção. Deus te abençoe, fica na paz de Jesus. Amém.